Se você quer que alguém tome vitamina D diariamente, não basta dizer para tomar uma vez por dia. Você diria, após o primeiro café, tome vitamina D. Assim, as chances aumentam. Ao buscar alimentos menos calóricos, é mais fácil tomar a decisão certa quando ela não é imediata. Se as pessoas escolhem para seu eu futuro, fazem como acham que deveriam agir. Se as pessoas escolhem para o presente, satisfazem apenas seus desejos mais básicos. Ele dá aos participantes do estudo uma lista de frases de 22 palavras. Eles são 4 vezes mais eficazes em lembrar dessas coisas que conseguem desenhar e imaginar em suas mentes. Para vender algo surpreendente, torne-o familiar. Para vender o familiar, torne-o surpreendente. Você está com um grupo de amigos, todo mundo faz o pedido e todas as bebidas chegam, menos a sua, a Guinness, porque ainda está na torneira. Então, Guinness, dizem que coisas boas vêm para quem espera e admitem a lentidão. Se demora, é sinal de qualidade. Este episódio vai ser basicamente sobre alguns desses vieses, como as marcas os aproveitam e como caímos neles todos os dias. Já li muitos estudos de caso de negócios, pois antes adorava fazer podcasts sobre o tema, hoje em dia nem tanto. Mas tem muita coisa no livro que eu nunca tinha ouvido antes, e algumas delas são realmente fascinantes. Sabe, olhar para novos produtos ou para a nostalgia e o que isso faz com o marketing é algo realmente incrível. Quero começar falando dos hambúrgueres do Five Guys, pois só comi lá uma vez e foi muito bom. É engraçado. Não voltei lá porque sei que, se voltar, vou continuar indo e isso seria um problema. Faz sentido? Eles fazem uma coisa muito bem e esse é meio que o lema deles. E eu adoraria discutir isso, porque se você vai ao McDonald's, eles têm de tudo agora. Quero dizer, em alguns lugares chega a ser até meio assustador. Sim, e você conhece a história que explica como eles chegaram a essa percepção. O programa Jordan Harbinger ilustra bem o viés exposto, então vou mostrar o cenário. Depois talvez Richard explique um pouco da ciência por trás. Mas em 1986 temos o fundador. Jerry Morrow está no calçadão, o calçadão de Maryland, com 4 de seus filhos, e eles estão caminhando pelo calçadão. Eles decidem se o filho mais velho vai para a faculdade ou abre sua primeira empresa. Enquanto conversam, olham para o outro lado do calçadão e veem aquilo. Apenas uma das barracas tem uma fila 3 ou 4 vezes maior que todas as outras, e o nome da barraca é Thrasher Fries. E eles estão conversando sobre como esse único lugar que só vende batatas fritas pode ser tão mais popular do que todos os outros lugares que servem todos os tipos de comida. E é o Jerry que recebe o crédito por ter essa percepção. Talvez seja porque eles fazem apenas uma coisa muito bem, eles devem ser especialistas. Eles devem ser tão bons nisso que vale a pena entrar na fila e esperar. E assim, hoje, muitos anos depois, Jerry e seus 4 filhos se tornam os 5 caras originais. Eles são uma franquia global, com 1,6 bilhão de dólares em vendas e 1.800 lojas. E eles só fazem hambúrgueres e batatas fritas. Não fazem frango, não fazem saladas, não fazem sorvete, só fazem hambúrgueres e batatas fritas. E o que é fascinante é que as pessoas tendem a acreditar que um produto é menos eficaz quando afirma fazer muitas coisas. E então, quando você compara com fazer só uma coisa, bem, é mais convincente. E isso não é só uma história, tem muita ciência por trás disso. Sim, tem aquele Me Fale sobre o estudo do tomate. Sim, isso é da Universidade de Chicago e foi conduzido por 2 psicólogos, Jung e Fishback. E o que eles fazem é recrutar um grupo de pessoas e dar para um grupo um texto que explica: os tomates ajudam a diminuir o risco de câncer. Então esse grupo é questionado sobre o quanto considera os tomates benéficos na dieta para reduzir o câncer. Eles recebem a resposta deles e então pegam um novo grupo de pessoas, mostram exatamente o mesmo texto sobre câncer que mostraram para o primeiro grupo, mas junto com isso também dão para esse segundo grupo um pouco de informação sobre o porquê tomates fazem bem à saúde dos olhos. Agora, quando esse segundo grupo é solicitado a avaliar o quão bons os tomates são para prevenir o câncer, eles dão uma nota 12% menor do que o grupo original. Então, exatamente as mesmas informações, os mesmos fatos, a mesma lógica são avaliados de forma pior se houver essa segunda ideia adicionada. Então, os psicólogos chamam isso de efeito de diluição do ouro. É basicamente o que os caras do Five Guys estão fazendo, sabe? Sabe? É engraçado porque bem antes de eu apertar o gravar, eu disse: "Ei, eu li o livro. Eu tenho mais anotações do que o normal, então preciso que você seja moderado nas respostas, nem muito curto, porque senão fica, ué, peraí, o que está acontecendo?"
Não muito longo, senão faço um exemplo em 12 minutos e só vejo 1/10 das minhas anotações. Isso é quase igual, né? Os tomates previnem câncer. Eu gosto, é simples, bom, beleza, moderado, né? Não me fale sobre os benefícios para os olhos, não me fale. Vai acabar com as verrugas que eu tenho embaixo, tipo meu plano ou facite, sei lá. Não quero ouvir sobre isso, só quero saber do principal, do grande. Me fala o grande, aí eu como o tomate. Sim, e é muito diferente de como a maioria das pessoas e marcas se comportam. A maioria tenta impor várias razões para mostrar o quanto são incríveis. A maioria das pessoas que vai para uma entrevista tenta convencer o entrevistador de que tem 1 milhão de habilidades diferentes, dizem Jung e Fishback. Olha, tenha muito cuidado antes de fazer isso. Cada razão adicional que você acrescenta vai minar a crença no motivo principal para acreditar. Sim, isso é interessante. Acho que isso se resume ao princípio que você menciona no livro de que os humanos são mesquinhos cognitivos. Não queremos gastar muitos recursos para decidir, então o cérebro usa atalhos, resultando em vieses cognitivos como essa é a coisa mais recente que você ouviu. Então você acredita mais nisso e é como se dissesse, eu não preciso me esforçar para lembrar. Por exemplo, certo? Esses atalhos que o nosso cérebro pega, e por isso marcas que aproveitam esses atalhos podem alcançar muito sucesso. Mas é exatamente isso. O argumento dos psicólogos é que, do ponto de vista evolutivo, energia é um recurso muito escasso e pensar consome muita energia e exige esforço. Então, para a maioria das decisões que as pessoas tomam, especialmente as comerciais, a maioria das pessoas não toma essas decisões de forma totalmente deliberada e pensada. A maioria das decisões é tomada de forma muito rápida, impulsiva e reflexiva, e a maneira como tomamos essas decisões rápidas é usando o que os psicólogos chamam de heurísticas ou vieses. Nós temos uma série de regras práticas em nossa cabeça para tomar decisões realmente rápidas. Interessante para quem tenta persuadir outros a mudar de comportamento é que essas regras práticas tendem a vieses. E, essencialmente, se você conhece esses vieses, e é isso que os sites de comportamento catalogam, se você conhece esses vieses, você acaba trabalhando com a natureza humana em vez de contra ela, e isso é sempre mais eficaz. Então, este episódio vai ser basicamente sobre alguns desses vieses, como as marcas os aproveitaram e como caímos neles todos os dias. Eu gosto disso, pois nos faz ver as coisas de outro jeito. Um exemplo que você citou no início do livro foi a Kraft. Chamam de jantar Kraft, mas é só macarrão com queijo da Kraft. Às vezes você come no almoço. Não sei por que eles insistem tanto no jantar, mas isso vende 1 milhão de caixas por dia. Que nojo. Desculpa, obviamente, este episódio não é patrocinado pela Kraft. Eu como mais 1 milhão de caixas por dia. Alguém está comprando muito disso, cara, mas por quê? Só porque estão comprando? Como ficou tão popular? Como eles estão aproveitando a nossa psicologia para nos enganar a comer essas coisas? Bem, você sabe, Kraft tem uma história fascinante. Começa nos Estados Unidos, mas globalmente é visto como um desses alimentos nostálgicos, e assim começa. A história da marca é fascinante porque começa quando um vendedor empacota queijo seco preso com elástico em caixas de macarrão. Essa é a origem do macarrão com queijo da Kraft. Foi durante a Grande Depressão, era um alimento básico de baixo custo e por isso saiu desse período com muitas associações positivas. Você podia comprar 2 caixas de macarrão com queijo da Kraft por, acho que era um alimento para um dos cupons de racionamento durante os tempos de guerra. Então já existe uma associação natural nos Estados Unidos de que há algo emocionalmente ligado a isso. Mas aqui está a questão. São as emoções erradas e talvez isso não importe. Talvez essa seja a grande lição. Porque se você pensar, lembra da época em que você era mais pobre? E você achava que seria aniquilado pelos nazistas ou pela economia ou pelos soviéticos? Você não quer passar por isso de novo? Aqui está. Na verdade não, sabe? Eu não quero que meu amigo, ele é um colaborador do programa. Ele não pode comer hambúrguer de peru e ele não consegue já faz décadas e ele não consegue comer hambúrguer de peru. O pai dele era operário do ferro e quando não trabalhava tinham que comprar hambúrguer de peru porque não podiam pagar carne bovina. Ele diz que nem suporta o cheiro de hambúrguer de peru, em parte porque comiam demais. Mas ele também fala, mas eu também era muito repreendido nessa época. Meu pai bebia nessa época, as pessoas brigavam muito perto de mim nessa época. Tudo tem associação negativa, mas a Kraft conseguiu mudar isso. Lembra quando era pobre e havia guerra? Aqui está uma fatia de felicidade. E aí eles se associaram a isso, então de certa forma é meio genial.
Sim, eu diria que os humanos tomam decisões, eles acham que tomam muitas decisões lógicas. Vou comprar esse jantar porque é barato, vou comprar esse jantar porque a Kraft me diz que tem 17 vitaminas e minerais essenciais, Vamos dizer que provavelmente não tem nenhuma dessas coisas, aliás. mas somos mais emocionais do que isso. A história que seu amigo conta só prova o fato de que, na verdade, há muitas coisas que não têm nada a ver com a marca. Isso é o que gera essa emoção, que faz você tomar as decisões que toma. De forma engenhosa, podemos falar mais sobre a história da Kraft, mas de forma engenhosa, o design da caixa da Kraft pega aquele macarrão cotovelo e o vira de cabeça para baixo. Assim, quando você olha e caminha pelo corredor, de todos os diferentes jantares de macarrão que você poderia ter, é muito mais provável que você pare e olhe para o macarrão com queijo da Kraft, porque parece um sorriso te olhando de volta. Isso é explicado por uma ciência comportamental chamada pareidolia. Mas isso dá a eles uma vantagem que todos os concorrentes deles não têm. Então, até o ponto de que existem coisas acontecendo além de só querer uma refeição nutritiva, eu quero uma refeição saborosa e deliciosa. Há mais fatores impulsionando sua decisão de compra do que apenas o racional, apenas o lógico. A coisa da pareidolia é interessante porque, como parece um rosto, isso chama sua atenção, que é o que você precisa quando está andando por um corredor de supermercado. Há 400 coisas no seu campo de visão dividindo sua atenção ao mesmo tempo, todas coloridas. Você olha para a caixa azul e amarela com um rosto sorridente e sente algo familiar. Você pode até pegar isso só por impulso. Com certeza, e com todos esses pontos da ciência comportamental, não somos eu, Michael e Erin especulando. Sempre há experimentos que comprovam isso, e tem um experimento muito interessante do Guido que prova isso. Então ele fez uma coisa super simples. Ele mostra para as pessoas pares de anúncios e usa rastreamento ocular para ver para qual dos dois anúncios elas olham. E o que sempre acontece é que um dos pares tem uma imagem pareidoliana. Algo se parece um pouco com um rosto, seja um tronco de árvore ou uma nuvem, mas lembra um rosto. E o que ele descobre é que 80% das vezes as pessoas prestam mais atenção ao anúncio que tem essa imagem pareidoliana, e o argumento dele é que isso tem a ver com evolução. Sabe, nós somos descendentes de pessoas que eram muito rápidas em reconhecer rostos, porque rostos muitas vezes significavam perigo. E se você tomasse uma decisão rápida, percebesse isso alguns segundos antes das outras pessoas, você tinha uma vantagem. Então, nós somos programados para identificar esses padrões parecidos com rostos muito rapidamente. Esse argumento evolutivo faz muito sentido. Na verdade, adoro isso. Não sei. Tem algo nisso, algo nesse assunto, que é como se você estivesse decodificando esses programas profundos no nosso cérebro, certo? Você é programado para olhar para rostos. Nós somos programados para ver padrões onde não existem. Porque isso pode ter mantido você vivo há 1 milhão de anos. Como um pré-humano, isso é realmente fascinante. Outra coisa que não faz sentido para os pré-humanos, eu acho. Mas nós percebemos coisas que achamos saudáveis como tendo gosto ruim. Então vou repetir porque até me confundi. Mesmo dizendo que percebemos coisas que achamos saudáveis, esperamos que tenham gosto ruim. Então, primeiro de tudo, por que você acha que isso acontece? E segundo, quero dizer, as marcas usam isso. Existem milhões de exemplos. Eu só acho meio engraçado que a gente tenha que se enganar desse jeito. E esse é um daqueles experimentos que variam de acordo com a cultura. Então, com certeza na Grã-Bretanha, com certeza nos Estados Unidos, existe uma associação de que alimentos saudáveis têm gosto ruim. Então, tem um estudo muito interessante de um cara chamado Raghunathan, que está na escola de negócios McCombs. E ele reúne um grupo de americanos, serve um buffet indiano com vários tipos de comida e pede para os participantes avaliarem o quanto gostam de cada um dos itens. Então eles avaliam os naans, o balti, o lassi, a bebida indiana de iogurte. Raghunathan só se importa com o que dizem sobre o lassi, ignorando os outros resultados. Ele faz muitas perguntas como cortina de fumaça, mas quando é sobre a bebida de iogurte, o lassi, às vezes ele diz aos clientes que é uma bebida saudável indiana, outras vezes ele diz que é uma bebida indiana não saudável, e o que Raghunathan descobre é que as pessoas que acham que é não saudável avaliam essa bebida 55% melhor do que as pessoas que acham que é uma bebida saudável. Porque o que está acontecendo aqui é que as pessoas, pela experiência, geralmente descobriram, sabe, chamacha, não sei, ou sabe, alguma outra moda de saúde, tem um gosto horrível. Ah, não. Minha esposa adora matcha. Eu acho que tem gosto de verde, sabe? Tem gosto de alguns vegetais, ponto final. Não. Tem gosto debaixo de um cortador de grama. Já ouvi pessoas dizerem:
A parte de baixo de muitas coisas. Vamos deixar essa aí. Basicamente, as pessoas aprenderam que, geralmente, coisas não saudáveis não têm um gosto muito bom, e aí aplicam essa regra, mesmo quando ela não faz sentido. Mesmo tipo no estudo do Raghunathan, as pessoas estão experimentando os mesmos produtos, mas é o rótulo que muda a percepção delas. Acho que a conclusão engraçada disso é que você deveria fazer sua comida saudável parecer besteira, mesmo que não seja. Já que vão esperar, devo te perguntar, o oposto também é verdade? Então, se eu pegar brócolis e moldar em formato de cachorro quente, parece tão nojento, mas tipo, se eu pegar, esse é um exemplo péssimo, couve de bruxelas e brócolis, e eu faço parecer uma fatia de pizza de pepperoni. Isso vai fazer parecer mais apetitoso, apesar do fato de ser uma fatia de pizza verde? Acho que se você conseguir priorizar o lado indulgente disso, brócolis e couve de Bruxelas doces, borbulhantes, couve de Bruxelas quente, picante, se você conseguir chegar nesse lado indulgente, o que a ciência mostra é que, comparado a focar em ser saudável ou simplesmente descrever, sempre vai ter um resultado melhor. A ciência mostra que vai ter um resultado melhor. Ok, e então se eu quiser vender comida saudável, eu foco no oposto? Eu digo algo tipo, olha, temos brócolis, é fresco, sei lá, cheio de antioxidantes, foi cultivado nos fundos do restaurante, na fazenda. Acho que estou respondendo minha própria pergunta, pois é assim que tudo é divulgado. Bem, acho que o problema de como as coisas saudáveis são divulgadas é que as pessoas focam só no aspecto saudável, só porque algo é saudável. Isso não significa que esse é o aspecto que mais convence o consumidor a comprar. Tem um estudo interessante de Stanford, feito em uma cafeteria de verdade, onde um cara chamado Bradley Turnwald alterna os rótulos do brócolis. Às vezes ele chama de brócolis leve e saudável, como Michael Aaron disse, e outras de brócolis doce e suculento, destacando ora os benefícios, ora o sabor. E eles vendem 41% mais exatamente do mesmo alimento quando o sabor é enfatizado e não o aspecto saudável. Então, uma coisa simples que o anunciante pode fazer é parar de focar na saúde e começar a enfatizar o prazer. E no The Jordan Harbinger Show, aqui está uma pegadinha mental, Richard. Quando eles focam em baixo teor de gordura, poucos carboidratos, zero açúcar, isso na verdade vai contra o que poderia ser melhor para eles, certo? Quando você foca no lado negativo de algo, isso na verdade insere a coisa errada na mente das pessoas. Você está apenas preparando o terreno, tipo zero álcool ou sem calorias. Você está enfatizando a privação que vem com essa escolha. Você deveria estar enfatizando o prazer. Então em vez do meu suco verde, talvez eu tome um smoothie de torresmo de manhã. É realmente indulgente. Vamos falar sobre preferências, porque você mencionou que as preferências futuras são diferentes do que percebemos que queremos agora, e há um experimento sobre isso. Gosto desse exemplo porque acabei fazendo isso comigo mesmo sem querer nos últimos anos. Então, nos aviões, quando eles te mandam um e-mail e perguntam: ei, você quer o frango grelhado com aspargos ou quer, sei lá, a aberração de pepperoni que o chefe preparou? Aquilo, você sabe, parece muito melhor, mas com certeza tem 1000 calorias. Eu fico tipo, tudo bem, frango grelhado com aspargos, acho que é isso, sabe? Você está no avião e pensa, pizza cheira bem, mas já escolhi frango. É assim mesmo. Quero saber a ciência por trás disso. Você não é o único que faz isso. Isso é um achado bastante comum. Então é um experimento britânico de um cara chamado Daniel Reed, em um estudo de 1998, quando ele estava em Leeds. E ele vai até um escritório e faz uma oferta para as pessoas. Ele diz: olha, você quer uma barra de chocolate ou uma maçã? Os dois são de graça, você só pode escolher um. E para algumas pessoas, ele diz: você escolhe agora e eu volto daqui a uma semana para te entregar o seu lanche. E quando ele faz desse jeito, a maçã e a barra de chocolate são igualmente preferidas, uma divisão de 50-50. Outras pessoas, mesma oferta, barra de chocolate ou maçã. Mas ele diz, escolha o seu lanche e você recebe agora. E quando ele faz isso, há uma grande preferência pela barra de chocolate. Você tem 81% das pessoas escolhendo a barra de chocolate, 19% escolhendo a maçã. Se as pessoas escolhem para seus futuros eus, elas escolhem da maneira que acham que deveriam se comportar. Se as pessoas escolhem para o presente, fazem isso apenas para satisfazer desejos básicos.
Então você tem que pensar, como um profissional de marketing ou como qualquer pessoa tentando persuadir outra, qual dessas duas razões vai funcionar melhor a meu favor? Se eu estou vendendo um alimento saudável, tento alcançar as pessoas quando elas estão fazendo suas compras online e a entrega será feita daqui a 2 meses. Se você está tentando vender salgadinhos, faça isso no momento imediato da compra. O que eu acrescentaria a isso, Jordan, é: se você está tentando se perguntar como viver uma vida mais saudável, pensando em quando você toma decisões impulsivas no momento em que está com fome versus planejar suas refeições, mesmo que seja só para o dia seguinte, é provável que você faça escolhas melhores para si mesmo, mesmo que exija de si escolher a refeição com apenas um dia de antecedência. Porque seu eu do futuro provavelmente fará uma escolha mais saudável. Como o Richard diz, se você é uma empresa de barras de chocolate, talvez queira buscar gratificação imediata usando o oposto disso. Se buscamos uma vida mais saudável ou refeições com menos calorias e planejamos com antecedência, é bem mais provável tomar a decisão desejada sem agir por impulso. Certo. O livro também tenta justificar a abominação conhecida como Pumpkin Spice Latte da Starbucks. Gostaria muito de saber o que acontece aqui. Acho que muitos também querem entender por que isso faz tanto sucesso. Porque pra mim eles não têm o mesmo efeito que claramente tem pra outras pessoas. Mas isso claramente é uma submarca de sabor que rende muitos milhões de dólares pra eles. Porque você encontra doces com esse sabor. Tem a versão caseira, tem a versão em chá, tem a versão sei lá do que, tem a adoçada, mas sem açúcar. Quero dizer, isso é um universo inteiro e sim, é sazonal. Ok, tudo bem, mas obviamente tem que ter mais coisa por trás disso. Sim, e os números na verdade são impressionantes. 200 milhões de lattes de abóbora com especiarias foram vendidos nos primeiros 10 anos e foi um sucesso imediato já no primeiro ano. Eles conseguiram. Mas agora é quase como um mini feriado, Jordan, quando eles lançam o Pumpkin Spice Latte. Eles conseguem projetar as vendas em regiões e em mercados individuais com uma margem de erro de poucos % do que vai acontecer. Então, os analistas que estavam apenas analisando os analistas financeiros que estavam apenas olhando o relatório de ganhos trimestrais mais recente da Starbucks, disseram: isso pode ser uma bebida, mas na verdade é como um instrumento financeiro. Quando a Starbucks lança, vai entregar os resultados financeiros que eles querem. E, portanto, há absolutamente um elemento de escassez que vai sair do mercado e depois voltar para o mercado. Mas, Ricardo, descobrimos ao falar sobre a nostalgia que isso desperta nas pessoas, que é algo que realmente impacta muito elas. Sim, provavelmente há 2 elementos no Starbucks. Acho que o ponto crucial é o fornecimento limitado. Agora, existe um escritor britânico chamado G.K. Chester, que disse uma vez de forma famosa: sabe, a maneira de fazer alguém amar qualquer coisa é fazê-lo perceber que aquilo pode ser perdido. Agora, eu não subestimaria o poder de oferecer o Pumpkin Spice Latte apenas por 1 mês ou 2. Sabe, eu não consigo acreditar que se eles oferecessem isso o ano todo, essa coisa ainda estaria gerando bilhões em receita. E de fato, há experimentos que comprovam isso. Tem um estudo interessante do Stephen Workshop, da Universidade da Virgínia, em que ele dá para as pessoas um pote de vidro cheio de biscoitos, e algumas pessoas ele aborda com isso. Ele entra na sala com um pote de vidro, e os biscoitos estão transbordando, está completamente cheio. São 10 biscoitos, e eles avaliam quanto estariam dispostos a pagar por esses biscoitos. Depois, ele pega um grupo completamente novo de pessoas, entra com o mesmo lote de biscoitos, o mesmo pote de vidro, mas só tem 2 biscoitos no fundo. E quando esse grupo avalia quanto estaria disposto a pagar pelos biscoitos, eles voltam com, não sei, acho que é uma avaliação 20 ou 30% mais alta, sabe? É um princípio fundamental da natureza humana que queremos aquilo que não podemos ter. Então, acho que eu diria que o principal motivo do sucesso do Pumpkin Life Spot Pumpkin Spice Latte é o fato de eles limitarem a oferta. E isso é algo que muito mais marcas poderiam replicar. Sabe, a maioria das pessoas, quando tem um produto de sucesso, só tenta maximizar as vendas imediatas. Mas para criar valor a longo prazo, é preciso retirar esse produto antes que as pessoas percebam sozinhas. Pessoal, quando disseram que estaria disponível por alguns meses, vocês acham que será até quando sem consultar? Eles lançam o Pumpkin Spice Latte, que aliás é conhecido como PSL, em todos os documentos que eu vi até agora, no meio de agosto. Ona respira. No meio de agosto.
No final de agosto. Ok, isso é muito bom. Eu pensei, provavelmente deixa eu ver se já saiu, porque ainda não é dia de ação de graças. Não, esse negócio já está disponível desde o verão. Bem, você pode argumentar que eles estão caindo no erro que evitaram por 20 anos. Você sabe que se eles ficarem gananciosos e continuarem aumentando o tempo em que está em promoção, vai dar problema. Eles vão prejudicar a galinha dos ovos de ouro deles. É como a Black Friday, que começa na quarta-feira, vai até a Cyber Monday e segue na semana seguinte. E aí tem algumas empresas que fazem Black Friday em julho e você fica tipo, então agora é qualquer coisa, né? Eu não preciso realmente correr. É só tipo, tanto faz e você fica, tá bom, beleza. Acredito que quando os consumidores agirem assim, as marcas deixarão de agir desse modo. Mas enquanto a Black Friday em julho continuar dando resultado, acho que você vai ver as marcas continuando a apostar nisso. Porque, quero dizer, os dias do Amazon Prime são feriados inventados em dias aleatórios, na verdade, em dias de vendas baixas, eles criaram os dias do Amazon Prime. E as pessoas vão comprar se acharem que há escassez, uma oportunidade de conseguir um negócio melhor do que conseguiriam normalmente. Sim, e o que você está fazendo é comprando pilhas da marca Amazon com 14% de desconto e todo o resto está com o mesmo preço. Acabei comprando móveis para a área externa porque estavam em promoção. Vou dedicar um episódio do Cético de domingo a Black Friday porque não acredito nela. A outra estratégia que a Starbucks está usando com o Pumpkin Spice Latte é a nostalgia, certo? Me fale sobre isso, porque embora não existisse na minha infância, parece que sim. Isso faz sentido? Parece que existia quando eu era criança, mesmo sabendo que não. A Starbucks não existia quando eu era criança, então eu não sei exatamente como ou o que eles estão fazendo. Me conte, explique. Então, nostalgia é algo que muito mais empresas poderiam aplicar. Há menos pesquisas sobre nostalgia do que sobre princípios como escassez ou o efeito de diluição do ouro. Mas uma das acadêmicas que trabalhou nessa área é alguém chamada Janine Lazalita. Então ela está na Escola de Administração de Grenoble. E em 2004 ela reúne pessoas e mostra para elas este folheto com vários produtos diferentes. E para um dos anúncios ela varia o texto. Então, às vezes diz para as pessoas, é um anúncio da Kodak. Sabe, lembre-se de um momento especial do passado. Outros leem o mesmo folheto, mas está escrito, sabe, pense em um momento especial que vai acontecer. E o que Lazalita descobre é que, se você faz as pessoas pensarem no passado, você faz as pessoas pensarem em um momento especial de muito tempo atrás. Elas se tornam menos sensíveis ao preço do que se considerassem apenas um momento especial antigo. E o argumento de Lazalita é que existem basicamente duas formas amplas de as pessoas pensarem. Elas podem pensar em dinheiro ou podem pensar em conexão social. Ela afirma que lembrar do passado, principalmente da infância, leva as pessoas a pensarem mais em conexão social. E o impacto e a importância do dinheiro não desaparecem completamente, mas são atenuados, diminuem, e, portanto, elas se tornam menos sensíveis ao preço. Então, sabe, criar esse tipo de mistura de sabores de comida nostálgicos ligados às férias da infância é uma tática muito sensata. Do ponto de vista da Starbucks, É difícil fazer isso com toda a marca. Como eu faria? Teria que lançar o podcast em vinil e só compartilhar usando um toca-fitas duplo para copiar para um amigo. A última vez que usei algo assim foi copiando o álbum Bad do Michael Jackson, que continua sensacional, mesmo com os chiados da fita ao fundo. Mas, tipo, nem toda marca consegue fazer isso direito, é complicado e... elas nem precisam. Então, se você é um podcaster e transmite de graça, bem, um viés e experimento sobre sensibilidade ao preço é irrelevante. Mas se você faz parte dos 90% dos produtos FMCG ou CPG que precisam vender bem, então você realmente deve se interessar por sensibilidade ao preço. Sabe, e não precisa ser tão direto quanto no estudo da Lazolita. Sabe, no livro a gente fala sobre os Oreos, sabe? Eles fizeram uma promoção em parceria com o Pac-Man, sabe? Essa é uma abordagem brilhante porque Pac-Man provavelmente é muito mais barato do que comprar um jogo de computador moderno e faz as pessoas lembrarem da infância. Imagina quanto custa licenciar o Pac-Man da Atari. Eles pensam, alguém quer licenciar o Pac-Man, e eles dizem, era isso ou o Sonic, o ouriço. E aí um custava $1 milhão. E o outro era tipo, vai lá, tanto faz, cara, sabe? Só manda pra gente. Ei, sim, manda uns de graça pra gente. Oreo provavelmente custou o mesmo que licenciar o Pac-Man 45 anos depois da criação da marca.
Sim, a Disney também é muito boa nesse tipo de coisa, não só com a nostalgia. Quero dizer, eles são mestres nisso, mas costumavam fazer isso. Quando eu era criança, quando nós éramos crianças, devo dizer, eles costumavam fazer uma coisa, onde eu cresci perto de um monte de crianças ricas que conseguiam tudo o que queriam, mais ou menos. E eu me lembro quando saíam os vídeos dos novos filmes. Quando o Rei Leão ficou disponível pela primeira vez em VHS, você não conseguia alugar porque mesmo que a Blockbuster tivesse tipo 100 cópias, elas sumiam nos primeiros 6 meses, a menos que você tivesse muita sorte ou um amigo lá, mas as pessoas podiam comprar. Mas se você quisesse comprar aquela fita VHS, custava tipo $100 em dinheiro dos anos 90. Ok, então não sei quanto seria hoje. $200, 300. Tipo, é insano. E as mães dos meus amigos iam lá e compravam essas coisas. E eu ficava tipo, como você está conseguindo isso? De onde você está tirando isso? E era tipo, se você estiver disposto a pagar uma fortuna, você pode ter. O mais curioso era quando eu perguntava, você tem isso? Eles diziam, não, isso não dá pra comprar. E eu pensava, como assim? Saiu há 5 anos e eles falavam, se você quiser, sei lá, fantasia ou algo assim, eu não sei muito, ou A Pequena Sereia. Você tem que esperar, tipo, 10 meses ou talvez até 2, 3 anos pra eles fazerem outro lote dessas fitas VHS. Ou você comprava, eu nem sei onde acharia um vídeo usado, na época só em brechó com sorte porque não tinha mais disponível, pararam de fabricar. Era como tirar um livro de circulação e dizer, você não pode ter, mas em 3 anos ele volta, ok? Era incrível. E para aumentar o apelo desse Jordan, eles chamavam de cofre da Disney, para você não sentir que estavam tirando algo de você. Eles fabricaram a própria escassez, criaram o cofre da Disney. O vídeo saía do cofre e depois tinha que voltar para dentro. Então, o ponto da sua história, que acho que todos os ouvintes podem entender, é que às vezes a escassez é realmente real. E às vezes esse é o objetivo. Às vezes é do interesse da marca limitar a disponibilidade para aumentar o custo ou para aumentar o interesse. Então, quero dizer, Supreme, como marca de roupas, foi baseada unicamente no conceito de que eles teriam quantidades limitadas. Disney, exemplo, eles limitam o tempo para comprar esses vídeos. Acho que isso não funciona na era da internet com o cofre da Disney, porque é só, está no cofre. Eu vou procurar em outro lugar, vou acabar pirateando, sabe? Talvez eles limitem também nos serviços de streaming. A Disney provavelmente pode fazer isso, mas você não consegue remover de site de pirataria. Só que, de novo, só um 0,1% dos usuários sabem como fazer isso, então talvez ainda funcione, não sei. Mas, sabe, nos Estados Unidos, Caçadores de Demônios do K-pop foi o maior sucesso de bilheteria do verão. Foi feito pela Netflix, mas a Netflix não previu o sucesso que teria. E eles não tinham as fantasias de Halloween que normalmente teriam, e isso foi uma verdadeira escassez. Eles não achavam que seria um sucesso tão grande, então não as fizeram. E eu não sei se isso é verdade de fato, mas andando pelas ruas de Nova Jersey, a fantasia caseira número 1 era de caçadores de demônios do K-pop. Sabe, quero dizer, há algo nessa capacidade de fabricar isso, e às vezes isso realmente acontece no mundo. Não se preocupe, todos os fabricantes chineses cuidaram disso. Diziam, ei, caçador de demônios do K-pop, precisamos de cabelo branco, um pouco de glitter e outro com cabelo azul. E depois shorts curtos, coloca tudo em um saco plástico e chama de caçador de demônios do K-pop. Senhor, isso não é ilegal? A gente se importa? Nem tanto. Pronto, Amazon. E aí você podia ver, você sabe como é. Comprado 8.000 vezes essa semana. Era tipo, comprado 89.000 vezes essa semana. E eu fico tipo, é segunda-feira à noite, como assim? É incrível, Irreal. Tipo, é todo o estoque chinês de perucas e shorts rosa colados e seja lá o que mais fosse. Eles rodaram as máquinas a noite inteira para isso. A demanda era inacreditável. Você mencionou frequentemente o gap entre intenção e ação, tipo querer malhar, mas não ir. Sua motivação não é suficiente. Como as marcas lidam com isso? Como as marcas contornam isso? Sim, esse é um problema muito comum. As pessoas têm a intenção de mudar seu comportamento, como comer de forma mais saudável ou se exercitar mais. Mas elas nunca chegam a fazer isso de fato. E o argumento dos psicólogos é que a motivação é uma condição necessária, mas não suficiente para a mudança de comportamento. O que você também precisa fazer é associar o comportamento que está tentando incentivar as pessoas a adotarem com um horário, lugar ou humor muito claro. Então, essencialmente, você quer criar uma deixa ou um momento de gatilho, pensando naquele exemplo pessoal que você mencionou. Vamos supor que você queira que alguém tome vitamina D todos os dias.
Bem, você não diria apenas para tomar vitamina D uma vez por dia. Você diria, depois de tomar seu primeiro café, tome vitamina D. Pode não haver nenhum motivo farmacológico para tomar depois do café, mas ao associar esse comportamento a um momento de gatilho muito claro, é muito mais provável que ele aconteça. Você não esquece o café, mas deve esquecer a vitamina D, entendeu? É exatamente isso, sabe? Você tem esse momento, o ato de tomar café acontece, e esse momento funciona como um catalisador que transforma a intenção vaga de tomar vitamina D em uma mudança real de comportamento. Então, você precisa criar esse sinal ou gatilho. Quando crianças, tinha aquilo de me dá um tempo, me dá um pedaço do seu Kit Kat, ou me dá um pedaço da barra de Kit Kat. E era tipo, você cansou de lidar com idiotas no seu trabalho de varejo. Senta, abre esse negócio e compartilha com seu amigo. A campanha ela é brilhante e imagino que funcionou bem pra eles. Curiosamente, só percebi isso quando Miguel e eu conversávamos no livro. Aquela campanha americana difere totalmente da britânica na Grã-Bretanha. O slogan por cerca de 70 anos é "Faça uma pausa, coma um Kit Kat", e eles mantiveram esse slogan de forma consistente. Isso se associa ainda mais diretamente. Exatamente, por isso prefiro a simplicidade e objetividade do britânico. Não é que falem sobre o Kit Kat ser gostoso, mas existe essa associação clara. Você faz uma pausa para chá, café e está com seu Kit Kat. Não tem essa coisa de compartilhar no britânico. Vou dizer que é egoísta. Faça uma pausa, coma um Kit Kat e se seu amigo quiser azar o dele, que pegue o dele. Britânicos egoístas, novidade? E quanto à Coca Diet, você mencionou Coca Diet no livro, era só isso que eu queria saber. Eu só me lembro de todas as mulheres se inclinando na janela, olhando para algum cara cavando um buraco ou algo assim e tomando uma Coca Diet no estacionamento. É isso? Talvez eu não devesse admitir, mas é a que lembro. Sua memória está certíssima décadas depois. E o que eles estavam tentando mostrar para todo mundo era que, quando chegava a hora de fazer uma pausa no trabalho, era hora de tomar uma diet. Pausa para a Coca abra uma lata de Coca Diet. Permita-se algo indulgente, mas não necessariamente não saudável, porque era Coca Diet. Essa era a proposta há 30 anos, mas o fascinante é que você se lembra daquelas mulheres se inclinando na janela, olhando para os operários. Eu não sei se isso funcionaria na cultura publicitária de hoje. Talvez não, talvez não. Provavelmente foi daí que surgiu a expressão sedenta, na verdade. Depois veio a Cindy Crawford, acho que porque precisavam de uma versão para homens, já que eles começaram a beber Diet Coke, algo que a Coca-Cola não esperava. Acho que eles só pensaram depois que os caras também iam começar a beber Diet Coke. E sim, a Cindy Crawford fez questão de garantir isso pra gente. A Snickers também faz isso muito bem, esse lance todo de "Ei, tá com fome? Não se preocupe com comida nem nada disso. Só coma uma barra de Snickers." É exatamente o mesmo princípio. Sim, e o que eles fazem de forma muito criativa são os outros dois que mencionamos. Kit Kat na hora do intervalo, Diet Coke no intervalo programado. Nós somos muito literais. Snickers é um pouco mais criativo. E eles dizem não só quando você está com fome, mas que você não é você quando está irritado de fome. Se você está além de apenas sentir fome, você realmente não é quem você gostaria de ser. Quando você está com tanta fome que fica irritado, eles fazem essa campanha. Você não é você. Eles têm ideias criativas incríveis, sabe? Eles colocam Betty White se transformando em um jogador de futebol americano quando está com fome, sabe? Quero dizer, uma criatividade realmente incrível. Mas eles estão usando de forma interessante essa raiva causada pela fome como um momento de gatilho. Isso é muito convincente porque é uma sensação interna. Então, quando estiver com tanta fome que fique irritado, é hora de pegar uma barra de Snickers. Eles usam um gatilho parecido, mas um pouco diferente. Eles fazem mais do que serem engraçados e marcantes? Há algo além disso? É só a associação ou também a quebra dela? Em vez de um momento, é um sentimento. Na verdade, você está certo, isso é inteligente. É isso. Uau. Falando em humor, porém, ok, ele corta o barulho. O que mais ele faz? No livro, você disse que pode até diminuir a sensibilidade ao preço, algo novo pra mim. Sim, esse é um ponto fascinante no assunto. Você pensaria que todos os anunciantes sabiam disso, mas na verdade, em todo o mundo, houve uma redução na proporção de anúncios que tentam divertir. Se você voltar para os anos 1990, cerca de 60% deles tentavam divertir. Em 2023, é cerca de 35%. Os anunciantes agora são muito menos engraçados e mais sérios. Antes eram bem mais divertidos, o que considero um grande erro.
As pessoas notam anúncios quando estão de bom humor e tendem a acreditar mais no que você diz. E então, sim, o trabalho que eu fiz com Ben Davis sugere que isso também reduz a sensibilidade ao preço. Então, nós conseguimos 821 pessoas. Nós mostramos a eles uma série de anúncios promocionais. Então, talvez uma garrafa de Baileys por $10 ou algumas pizzas e Budweiser por $15. Em cada anúncio, as pessoas avaliavam se era bom ou mau valor e calculamos a média dessas notas. E então perguntamos em que humor as pessoas estavam. E o que descobrimos é que, se as pessoas estão de bom humor, 76% delas achavam que os anúncios, os produtos, tinham um bom valor. Se elas estavam de mau humor, era 60%. Então, exatamente o mesmo produto é avaliado como tendo 26% mais valor se as pessoas estão de bom humor. E eu acho que o que está acontecendo aqui é que as pessoas deveriam simplesmente julgar uma oferta por suas qualidades inerentes, o preço e os benefícios. O que elas realmente fazem é confundir sentimentos internos com o que vem diante delas. Parte dessa positividade costuma ser transferida para o produto à frente delas. Assim, colocar pessoas de bom humor é uma ótima tática comercial. Isso funciona muito bem comigo, sabe? Se eu estou no aeroporto e tenho que pagar caro por uma salada, eu penso, estou no aeroporto, é assim mesmo. Na Disneylândia, pago caro por uma salada e penso, é uma salada da Disney, tem até crouton em forma de Mickey. Engraçado, né? E é tipo, porque eu estou de bom humor, mas também tem mais do que isso, né? A Disney te impressiona a cada passo, né? Então você sente que, ok, o preço de estar nesse lugar mágico é que tudo custa 5 vezes mais caro. O aeroporto não tem exatamente esse mesmo brilho. Mas quando eu estou de bom humor, quero dizer, literalmente, eu não quero estar de bom humor se eu estiver comprando algo caro. Porque muitas vezes eu simplesmente penso, sabe, eu gosto desses caras, eles têm um logo legal, e aí eu fico tipo, o que eu estou fazendo? Não eu preciso estar em um humor mediano ou até mesmo de mau humor quando estou comprando algo caro, e aí eu tomo a decisão depois quando não parece tão doloroso. A gente falou antes sobre como a nostalgia diminui sua sensibilidade ao preço. Agora estamos falando sobre o humor diminuindo sua sensibilidade ao preço. A questão é que suas emoções têm um impacto desproporcional na decisão que você vai tomar de comprar naquele momento. Muitos não dão a isso o crédito que acham que merece. Sabe, a maioria das pessoas diria, estou tomando uma decisão racional neste momento, quando na verdade, o que aconteceu logo antes disso vai ter um grande impacto. É basicamente essa ideia de que o que vem primeiro é a reação intuitiva, sabe? Eu sinto simpatia ou antipatia por um vendedor, isso acontece. E então, depois que eu tomei essa decisão, eu uso todo o poder da lógica que tenho à disposição para justificar essa decisão para mim mesmo. É a reação emocional rápida e intuitiva que vem primeiro, depois a lógica vem depois. Então, o que as empresas querem fazer é tentar criar essa positividade rápida, instantânea e intuitiva. Muitos dos experimentos de ciência comportamental discutidos no livro buscam criar uma reação emocional imediata. Sim, a Apple faz isso bem, talvez não exatamente isso, mas muitos desses pontos ela faz bem. Lembra do cara do Mac? O nome dele é Justin, esqueci o sobrenome. Ele é um ator bastante popular agora. Eles tinham o cara do PC, um nerd e o descolado, que era relaxado e entendia das coisas. O outro usava terno e era meio bobão. E eles lançaram o iPod, que não foi o primeiro MP3 player de forma alguma. Mas eu lembro que antes era tipo o Diamond Hill de 128 megabytes. E você ficava, tá, o que isso significa? De novo? Eu realmente não sei o que isso significa. Eu precisava fazer contas e ler reviews online. Então o Steve Jobs diz, 1000 músicas no seu bolso. Aí você pensa, preciso disso. Preciso comprar isso agora porque quero todas as músicas e imaginar 1000 delas no meu bolso, além de ficar estiloso. E eles são muito bons em tornar as coisas concretas e compreensíveis e ainda por cima deixam tudo legal ao mesmo tempo. Quer dizer, a Apple, claro, você paga por isso. E aí eles pagam para quem eles contratam para fazer essas coisas criativas, mas funciona muito bem. Sim, sabe, em um nível bem superficial, olhando de cima. Você pode imaginar que se alguém consegue fazer você imaginar isso na sua mente, você pode imaginar como seria ter 1000 músicas no seu bolso. Isso é muito mais visual do que fazer você tentar entender o que realmente significam 512 kilobytes. E o estudo que prova isso é realmente muito interessante. É Ian Bagg, da Universidade de Western Ontario, e ele dá aos participantes do estudo uma lista de frases com 22 palavras.
Coisas como quantidade impossível, motor enferrujado, cavalo branco, falha sutil, e o jogo é: quantas dessas você consegue lembrar? Quantas frases de 22 palavras você consegue lembrar quando ele termina de ler? E todo mundo escreve o que consegue lembrar, e a média que conseguem lembrar é 23% muito bom. Mas o que é realmente? A observação impressionante é que eles lembram apenas 9% das palavras abstratas, coisas como quantidade impossível ou falha sutil, mas lembram 36% dos termos concretos, coisas como cavalo branco ou motor enferrujado. Então eles são 4 vezes mais eficazes em lembrar dessas coisas que podem desenhar e imaginar em suas mentes. E vemos muitas marcas fazendo isso. Eminem diz: derrete na sua boca, não na sua mão. Maxwell House Coffee diz: bom até a última gota. Essas são frases que ajudam você a lembrar daquilo que eles querem inserir na sua mente. Foi exatamente isso que Steve Jobs fez. Ajudou você a lembrar do iPod de forma mais significativa e concreta que os concorrentes. Sim, Red Bull te dá asas é outro exemplo citado no livro. O que a Apple também faz é isso, e você também aborda esse ponto. Novidade ideal, certo? É algo que é empolgante, mas não assustador. E por isso achei isso bem interessante, porque no iPhone, por exemplo, o ícone é o telefone antigo e, tipo, a tela sensível ao toque existe. Mas ela também foi feita para aparecer botões, e os que você normalmente discaria ainda estão lá. O teclado ainda está lá, e eu lembro que quando o teclado apareceu, eu pensei, ok, isso é legal, mas você quer me dizer que eles redesenharam o telefone inteiro e não conseguiram encontrar uma maneira mais fácil de criar entrada? E muito provavelmente eles têm e tinham isso. E eles pensaram, estamos dando às pessoas um dispositivo móvel com tela sensível ao toque, e-mail e MP3. Precisamos reduzir as novidades oferecidas, antes que vire Jornada nas Estrelas e eles não queiram. Sim, tem um livro incrível do Derek Thompson chamado Os Fazedores de Sucesso, e nele ele tem uma frase maravilhosa. Se você quer vender algo surpreendente, torne-o familiar. Se quer vender algo familiar, torne-o surpreendente. Quando o iPhone foi lançado, foi uma grande mudança. Essa tecnologia era realmente nova para a maioria. Então, o que eles tentaram fazer foi dar a ele essa aura de familiaridade, usando símbolos do cotidiano, do mundo real. Então, a função de deletar era uma lixeira de verdade. A página de anotações era como um bloco de notas amarelo, daqueles legais com linhas. Ainda é mais ou menos assim agora? Embora seja muito menos realista do que já foi. Já tinha aquelas linhas azuis. Que parecia uma alça quando você arrancava uma, como se houvesse um rasgo no topo, parecendo um papel arrancado ao excluir uma página. Então isso era realmente útil quando era uma tecnologia surpreendentemente nova. Mas o que Johnny Ive e Steve Jobs fizeram? Conforme o iPhone foi ficando mais familiar, eles passaram a deixar os ícones que ainda temos no celular hoje menos realistas e mais abstratos. Então, não é só que a Apple aplicou esse princípio de novidade ideal muito bem, é que eles continuaram aplicando isso da maneira certa durante todo o ciclo de vida do produto. Como é que isso se chama quando você faz algo digital parecer analógico, distorcido, algum tipo de morfismo? Esquiomorfismo? Esquiomorfismo. Sim, esquiomorfismo. Esquiomorfismo. Ok, sim, eu sabia que tinha que haver um termo para isso, porque é algo tão amplamente usado no design. Você mencionou no livro que Edison, sabe, inventou a lâmpada. E eles fizeram com protetores de vento, que obviamente não precisavam para imitar as lâmpadas a gás que estavam em toda parte, porque eles queriam que aquilo parecesse familiar o suficiente para que as pessoas não estranhassem. Tipo, eu não quero esse OVNI na rua, certo? Eu quero algo que pareça normal. A preocupação era que, ao trazer eletricidade para casa, as pessoas substituíssem as lâmpadas a gás. Por que precisavam dessas proteções contra o vento, que viraram cúpulas de abajur do futuro, para deixar as pessoas mais confortáveis? Então não é só a tecnologia digital, passando de Blackberries com botões para iPhones com telas, até mesmo há 150 anos passando de lâmpadas a gás para eletricidade. Estamos sempre perguntando como podemos obter a versão mais avançada, sabe? A versão mais avançada. Mas ainda assim, tem que ser algo aceitável para todo mundo, para que todos queiram ter isso em casa. Isso é um verdadeiro exercício de equilíbrio, mais arte do que ciência, certo? Você tinha que sentir que conseguiria fazer com que os consumidores comprassem essa quantidade. E Edison fez isso com a lâmpada, assim como Steve Jobs e Johnny Ives. Ainda me surpreende como funciona esse negócio de R$ 5,99 em vez de 6.
Sabe, eu não acredito que a maioria das pessoas se preocupe se algo custa 1 centavo ou $1 a mais. Como você disse, é uma questão emocional, mas é curioso porque já vi isso antes. Ou era no Costco, e algo estava literalmente 17.984,99, como se isso fizesse diferença nesse preço, mas aparentemente faz. Sim, de todos os estudos, esse provavelmente é o que existe há mais tempo. E você está certo até certo ponto. Se eu te mostrasse dois produtos, um por $10 e o mesmo por R$ 9,99, e se eu te perguntasse diretamente qual desses preços você preferiria, qual realmente mudaria seu comportamento, você provavelmente diria: ah, são praticamente iguais, isso não me afetaria. Mas não é assim que a gente experimenta os preços em uma loja, a gente só vê um desses preços. E como as pessoas são econômicas cognitivamente porque estão tentando tomar decisões rápidas, o que acontece é que quando elas veem $10, elas só lembram que o preço é 10 alguma coisa. Quando elas veem $9,99, elas pensam nisso como 9 alguma coisa. Então, ao invés da demanda aumentar, sabe, um pouquinho, tipo 0,1%, ela na verdade aumenta algo em torno de 10 ou 15%. É muito mais esse tipo de efeito em degraus na demanda do que a lógica pura sugeriria. Isso é frequentemente conhecido como viés do dígito da esquerda. Hã? Sim, essas pequenas sutilezas fazem grande diferença. Um exemplo que achei realmente fascinante do livro foi quando você está comprando online. Se algo diz indisponível versus fora de estoque, porque se diz que está indisponível. Não conseguimos organizar a logística nem manter o suficiente disso. Aí você pensa, que chato que eles não têm isso. É irritante essa empresa não ter isso, mas se está fora de estoque é porque é popular e você entende. Por isso quero que me avise quando estiver disponível novamente. Assim posso voltar rápido e comprar antes que acabe de novo. Eu tentava comprar uma bolsa estanque de uma empresa, mas estava fora de estoque. Mandei um e-mail para eles perguntando quando isso volta. Engraçado que foi semana passada, tinha outra bolsa estanque de outro lugar também indisponível. Fiquei tipo idiota, sabe? Fiquei pensando, não pode ser tão popular, é só uma bolsa estanque igual a que gosto, mas se é tão popular, claro que quero essa. Enviei um e-mail para a empresa e eles responderam que o produto voltaria ao estoque no dia seguinte e enviaram o link e consegui comprar. A comunicação foi o diferencial. E eu acho que esse é o ponto principal do que a gente queria comunicar para as pessoas. Até mesmo a escolha de uma única palavra pode dar a entender que a culpa foi da marca ou que o produto é tão popular que você também deveria querer. Isso ativa um dos vieses mais poderosos da ciência comportamental, chamado prova social. A ideia de que muitas outras pessoas estão fazendo isso, então você também deveria, sabe, seguir esse caminho. Uma palavra pode fazer uma grande diferença. Então, Jordan, o seu exemplo realmente mostra que cada palavra que você escolhe como marca faz uma grande diferença. Mesmo que as palavras nem sejam reais. Me fale sobre Häagen-Dazs, que eu sempre achei que fosse um sorvete europeu, sei lá, húngaro ou algo assim, mas na verdade é do Bronx. Eu me sinto tão enganado. Sabe, eles queriam que você se sentisse assim. Eles realmente queriam lançar a marca como se fosse uma marca dinamarquesa. Eles colocaram um mapa da Dinamarca na embalagem original. O fato de não haver trema sobre os As em dinamarquês nem importava. Era algo estrangeiro para o público americano e isso já bastava para aumentar seu valor percebido. E eu acho que o fato de eles quererem criar algo que parecesse mais estrangeiro e mais premium, eles conseguiram fazer isso através da linguagem e da embalagem. Muitas marcas ainda fazem isso. Não é só coisa dos anos 80 dizer, ah, isso é francês, então é chique, como a Evian. Mas quero dizer, Atari, esse é claramente um nome japonês, mas é uma empresa da Califórnia, daqui mesmo de Sunnyvale. E tem muita gente ao meu redor, muitas das crianças na escola do meu filho, da minha filha também. Elas usam essas mochilas que tem uma raposinha desenhada. E eu vou acabar errando o nome, mas é algo como Fiora Fjällräven. É assim que se americaniza? Tenho quase certeza de que é uma palavra sueca, sabe? Mas ou talvez não, talvez seja genuíno mesmo. Com certeza, marcas escandinavas. Mas o argumento que eu tenho com o Häagen-Dazs é que o que esperamos afeta nossa experiência real com um produto. Sabe, falamos sobre isso bem no começo. Começando com o rótulo de comida saudável, você parte do pressuposto de que algo saudável tem um gosto ruim, você assume que vai ter um sabor pior, e essa expectativa afeta a sua experiência real. E é exatamente a mesma coisa ao envolver seu produto com essa imagem sofisticada
dinamarquesa, sabe? Isso cria expectativas sobre qualidade e sofisticação e as pessoas vão mudar como realmente experimentam esse produto agora. Acho que quando isso foi feito lá nos anos 1950 por uma empresinha, provavelmente era aceitável. Acho que não recomendaríamos que nenhuma grande marca fizesse isso hoje em dia, porque no fundo é enganoso. Mas o ponto principal é que as expectativas que você cria vão afetar a experiência com o produto. Isso é algo do qual acho que muitas pessoas podem aprender. Eu entendo o que você diz sobre as marcas, mas a Starbucks não faz isso? Me faz dizer grande em vez de grande ou médio, ou seja lá o que for. Então não sei, eles meio que se safam com isso. Eu ainda peço médio, e eles sabem o que eu quero dizer. Eles não me incomodam mais por causa disso. Eu diria que eles estão andando na linha ali. Estão sugerindo uma herança italiana, estão sugerindo a grandiosidade de onde vem o melhor café, sem dizer que são uma marca de café italiana. Então, é um exemplo interessante que você trouxe, porque eles realmente estão no limite ao usar palavras italianas, mas sem dizer que são italianos. Eles não colocaram um mapa da Itália no copo? Enquanto o Häagen-Dazs, na embalagem original, tinha um mapa da Dinamarca. Então eu acho que Michael Aaron está certo, a Starbucks, eu acho, está do lado certo dessa zona cinzenta ética. O Häagen-Dazs original era um pouco mais ardiloso. É interessante, fazem isso com produtos e marcas também. O peixe chamado Chilean Sea Bass não é na verdade peixe-dente, que é nojento e não é algo que eu gostaria de comer. Se é mais confortável do que sem gosto, por que não? Hoje estou falando da Argentina e ontem à noite. No cardápio do jantar tinha peixe-dente da Patagônia, e peixe-dente da Patagônia era... De todas as pessoas ao redor da mesa de jantar, havia gente da Índia, África, América do Sul. Peixe-dente da Patagônia não era a opção mais atraente de todo o cardápio, mas estávamos na Patagônia. A história vem do final dos anos 1970. Um importador de peixes americano chamado Lee Lance descobriu o peixe-dente da Patagônia. Ele quer apresentar isso aos restaurantes dos Estados Unidos, mas ninguém pediu. Ele acha que o sabor é adequado. É branco, é um peixe branco, é macio, mas ao mesmo tempo firme. Tem todas as características certas para ser um sucesso. E ele chega ao mesmo tipo de percepção que já discutimos antes no episódio. Ele diz: eu me pergunto se o nome realmente está prejudicando as vendas no geral. Então ele inventa um novo nome, Robalo Chileno. E assim, isso levou, nos anos 1990, a um aumento de 30 vezes no consumo apenas do Robalo chileno. É realmente incrível que uma palavra possa fazer tanta diferença. E no livro, falamos sobre todas essas outras histórias curiosas sobre peixes. Jordan, você sabe, o peixe dourado era historicamente chamado de peixe dourado, mas isso lembrava aos compradores americanos o flipper. Eles rebatizaram como mahi. E agora faz o maior sucesso, sabia? Então, há vários exemplos assim que são interessantes. Existem limites para isso? Já aconteceu disso dar errado para alguma marca, tipo, eles escolhem um nome e depois não é aquilo, e as pessoas ficam chateadas? Quer dizer, acho que geralmente com uma marca há alguns casos duvidosos, como o Häagen-Dazs. Mas na maioria das vezes, sabe, não existe um termo absoluto que você precise ter para uma marca. Então você tem uma margem incrível para escolher coisas com conotações positivas e ainda assim se manter razoavelmente honesto. Na política americana, houve um grande debate sobre o imposto sobre herança, um grande debate. E você sabe, um dos partidos à esquerda tinha estabelecido isso como um imposto sobre propriedades. E quando é chamado de imposto sobre propriedades, 68% das pessoas se opõem a ele. Quando os republicanos rebatizaram como imposto sobre herança, houve um aumento de 10%, 78% das pessoas se opõem a ele. Então pode não ser uma marca que está nomeando, mas simplesmente o nome que é dado e como ele fica associado quando é lembrado. O nome pode fazer uma grande diferença e ter um grande impacto em como as pessoas se sentem em relação a isso. Sim, esse tipo de branding funciona, ou não branding funciona muito bem, você ouve falar disso com frequência. Painéis da morte, não era seu seguro, era tipo painel da morte. Eles decidem se você morre, aliás, é o que as seguradoras fazem hoje. Então isso é sempre fascinante. Quero falar de marcas específicas. Sei que temos pouco tempo, mas quero continuar. Red Bull, líder mundial em energéticos.
Eles têm esse tamanho de lata muito específico que antes não era usado pra mais nada. Agora vejo outras bebidas energéticas usando, até café usa. Coincidentemente, a melhor lata pra comparar em fotos íntimas, ou pelo menos foi o que me disseram. Mas essa ideia toda a gente já falou sobre eles antes, eles te dão asas. Mas é tipo a comparação aqui, a ideia de comparação. Onde diabos eu queria chegar com isso? Vou refazer, posso ajudar ou vocês me resgatam, por favor, me tirem disso, pois não sei onde isso daria. E com a Red Bull é isso. Eles estão aplicando esse princípio de relatividade de preço quando tentamos descobrir qual é um preço justo a pagar por um produto. Nós não pensamos nos benefícios que vamos obter e depois pensamos em qual seria um preço justo a pagar por cada benefício individualmente. O que fazemos em vez disso é construir esse conjunto mental de comparação. E pensamos, bem, se esse novo produto custa mais do que algo parecido, é um mau negócio. Se custa menos do que algo parecido, é um bom negócio. Agora, essa ideia de que o preço é relativo e não absoluto foi aproveitada de forma brilhante pela Red Bull. Porque o que 99,9% dos profissionais de marketing teriam feito seria lançar a Red Bull numa lata do mesmo tamanho que a Coca-Cola, Fanta ou qualquer outra bebida. E se tivessem feito isso, esse teria sido o grupo de comparação e as pessoas não ficariam satisfeitas em pagar um preço muito mais alto. A Red Bull, como Rory Sutherland destaca, reduziu o volume colocando a bebida em uma lata mais alta e fina. E como ela parecia completamente diferente de outros refrigerantes, isso transformou a Red Bull em uma categoria totalmente nova, e não havia comparação com refrigerantes. A partir disso, o valor que as pessoas pagariam ficou mais flexível. Assim, ao mudar o conjunto de comparação, altera-se a disposição em pagar. Isso é interessante, não é? Acho que as pessoas preferem coisas mais caras porque esperam que sejam melhores. Faz sentido? Com certeza, com certeza. Tem um psicólogo de Stanford chamado Baba Shiv, e ele mostrou que a gente assume que itens caros são de alta qualidade. Então, um estudo bem simples mostra isso. Alguns americanos servem para eles 5 garrafas diferentes de vinho, e eu estou enfatizando a palavra garrafas. Mas o detalhe do experimento é que só tem 4 líquidos diferentes, então as pessoas começam o experimento. E eles dão um pequeno gole da primeira garrafa, que está claramente rotulada como $5, e dizem que é um Merlot bem agradável. Alguns minutos depois, eles experimentam uma amostra de uma suposta garrafa de $45, mas na verdade estão bebendo exatamente o mesmo líquido, e quando bebem, achando que é super caro. Eles avaliam como sendo 77,0% melhor do que quando acham que veio de uma garrafa de $5. Então as pessoas assumem que preço alto é igual a alta qualidade, e como já discutimos várias e várias vezes, essas expectativas afetam a experiência real. É interessante, sim, essa coisa do vinho sempre aparece. Eles já fizeram tantos desses testes em que, tipo, esses 7 especialistas em vinho acham isso incrível. Eles dizem, plim, $2, vinho barato, o famoso 2 Buck Chuck do Trader Joe's. Basicamente, tudo isso é meio que uma farsa. O preço pode indicar qualidade, mas muitas vezes isso é ilusório, não só com vinho, e eu nem entendo de vinho. Mas você já comprou alguma coisa pelo Instagram, tipo roupas ou produtos, e aí você pensa, peraí, isso foi tão bem divulgado, e aí você percebe, mas isso é caro. É um suéter das forças especiais de $100 ou sei lá, $200. Você percebe, conversei com um amigo fabricante de roupas e ele disse, eles estão gastando $150 mil em anúncios. Então esse suéter você provavelmente conseguiria no Timo ou algo assim, por tipo, não é tão especial assim, de verdade. A lã usada é um pouco melhor do que uma marca genérica da Amazon, mas não é um suéter de $100. Eles gastaram tanto para te vender que precisam recuperar o valor. Assim você não paga pela qualidade, mas pelo acréscimo do Instagram. E eu já caí nessa tantas vezes, sabe? Porque eles ficam me bombardeando com essas coisas, mas aí eles criam a ilusão de que investiram na qualidade, né? Foi treinado pelo Serviço Aéreo Especial, sabe? Eles colocaram isso como se tivesse passado por todos os testes, mas na verdade não, é só um cara do Serviço Aéreo Especial na foto. É só isso mesmo. E é interessante porque as marcas fazem isso há décadas, talvez há muitas e muitas décadas. Sabe, quando você vê um time esportivo patrocinado por uma marca, de repente você pensa, essa marca de meia deve ser de qualidade superior. Vemos isso com a Red Bull, que fez Felix Baumgartner saltar de um balão de hélio a 39 km de altura na estratosfera e cair em queda livre até a Terra. Sabe quanto Red Bull esse cara bebeu? Isso é incrível, né? 0. E quanto dinheiro a Red Bull deve ganhar para bancar acrobacias como essa?
E assim, isso cria uma aura de quão bem-sucedida a marca é. Mesmo que, como você disse, eles tenham gastado quase todo o dinheiro para isso acontecer. Certo? A Guinness faz algo que é quase o inverso disso, onde ao invés de dizerem, ei, essa é a qualidade que temos, bem, eles fazem um pouco disso. Eles explicam por que as coisas são tão lentas. Na verdade, estou estragando tudo. Por favor, me salve e assuma, pois este é um ótimo exemplo. Isso existe há muito tempo e vejo muitas marcas fazendo isso bem, e acho que é meio genial. Sim, então Guinness, a experiência vivida. Se alguém já pediu uma Guinness no bar, você está na mesa com um grupo de amigos, todo mundo faz o pedido e todas as bebidas chegam, menos a sua, a Guinness. Porque ela ainda está na torneira e ainda estamos esperando a espuma baixar para que possam dar o toque final antes de trazerem para você. E o insight que a Guinness genialmente decidiu explorar no final dos anos 1990 foi que, na verdade, isso não é uma coisa ruim. Coisas boas vêm para aqueles que esperam. Eles queriam reconhecer esse pequeno problema da marca, que demorava mais para ser servido, e mostrar o benefício espelhado, que é, na verdade, um produto de qualidade superior. Eles criaram uma grande campanha publicitária sobre isso, mas há muita história por trás desse viés da ciência comportamental chamado de efeito Pratfall. E o efeito Pratfall é o insight. Quando você mostra um pequeno erro, quando você mostra uma pequena imperfeição, você se torna muito mais querido pelo público com quem está falando. E vemos muitas marcas fazendo isso. A Avis ficou famosa por isso nos anos 1950, talvez no início dos anos 60. Quando você é apenas o número 2, tem que se esforçar mais, ou como nos clássicos anúncios da VW, o fastback mais lento da América, feio só por fora. Existem esses exemplos de quando você fala sobre a sua falha, quando você fala sobre o seu pequeno defeito, você se torna mais querido pelo público. Isso você disse é o efeito Pratfall. Eu gosto disso. Tem um filme com Dustin Hoffman. Eu nem acho que ele é o protagonista, mas ele é um advogado. E ele suja a gravata de mostarda enquanto está comendo durante uma pausa. E o filho dele, ou um dos outros personagens, fala: Você está com mostarda, sabe do que estou falando? O cara fala: Você está com mostarda na gravata. E ele responde: eu sei. E ele deixa a mostarda lá porque está fazendo algum tipo de defesa? E ele diz: O júri vai se identificar comigo. Muito melhor se eu não for esse advogado todo certinho, mas sim um cara comum defendendo outro cara comum, aqui com mostarda na gravata no tribunal. Acho que foi em O Júri. Eu sabia que era. Era uma daquelas coisas do John Grisham que viraram filme. É, isso mesmo. Quer dizer, pode ser. Tem algo nisso. Mas se você pensar nos exemplos de marcas, eles vão um passo além, porque uma coisa é admitir qualquer defeito. Mas o que você realmente quer fazer é pensar qual é o meu ponto forte e então identificar uma falha que enfatize essa força. Então, Guinness, sabe, eles dizem que coisas boas vêm para quem espera. Eles admitem o defeito de serem lentos, e esse é um defeito brilhante de se admitir. Porque as pessoas assumem que, se demora, vai ser de alta qualidade. Então, eu diria, se você é um empreendedor ou dono de um pequeno negócio, não admita um defeito aleatoriamente. Pense, qual é o seu ponto forte? E então, existe uma fraqueza que seja o oposto disso? Talvez queira dizer que seu ponto forte é a alta qualidade. Nesse caso, deveria destacar o preço alto. Ou você pode dizer que seu ponto forte é que você tem um enxaguante bucal realmente potente. Bem, então vá lá e diga que tem um gosto horrível, porque muitos acham que se o gosto é ruim, deve ser potente. Há uma habilidade em escolher o defeito certo. Isso me lembra o Eminem em 8 Mile subindo no palco e fazendo um rap dizendo: Sim, você ficou com minha mãe ontem e eu não consigo me animar, nunca fico com nenhuma garota. E o outro cara fica tipo: O que eu vou dizer agora, né? E é como se quando se você é um advogado de defesa, você pode chegar e dizer: a promotoria vai dizer que este homem não tem álibi. A promotoria vai dizer que ele é um cara saudável com um histórico criminal violento. E aí o promotor vai lá e fala: então como ele disse, mas isso é ruim, né? É ruim, não dá pra se recuperar disso. Ele é culpado. Então isso meio que me lembra um pouco disso, de transformar as fraquezas em força o máximo possível. Mas eu me pergunto, será que precisa ser assim? Você meio que mencionou isso antes. Tem que estar relacionado, certo? Não pode ser só uma falha aleatória. Tipo,
esse restaurante é realmente aconchegante, você não pode colocar muita gente nele, tem que ser algo assim, não tipo, esse restaurante é realmente aconchegante e também não tem estacionamento. Quero dizer, para obter o efeito máximo deveria estar relacionado. Mas seu exemplo do advogado de defesa é uma subcategoria do efeito pratfall, chamada técnica do trovão roubado. E o que você faz ali é tentar descobrir o que você acha que a promotoria vai enfatizar. Você admite essa fraqueza no seu caso e o objetivo de fazer isso é ganhar credibilidade. Porque as pessoas pensam, bem, se eles foram honestos sobre esse ponto, provavelmente todas as outras alegações e argumentos deles também são verdadeiros. Então, às vezes, admitir qualquer falha faz com que você ganhe o benefício da confiança. E esse é, na verdade, o experimento original de Elliot Aronson que mostra isso, porque é de uma forma muito parecida, muito semelhante ao filme O Júri. O estudo inteiro consiste em uma gravação de áudio de alguém respondendo um questionário, e enquanto essa pessoa responde as perguntas, ela acerta 92%, e então, na gravação de áudio, dá para ouvir que ele derruba algo em si mesmo. Eles mostram essa gravação para um grupo de participantes e depois mostram a mesma gravação. Mas eles cortam o erro, né? O derramamento de água em si mesmo, ou café, acho que foi nele mesmo. E eles descobriram que aqueles que ouviram o participante desastrado o acharam 45% mais simpático do que aqueles que não ouviram. Isso não tem relação com a inteligência dele em júri em fuga, nem com a habilidade dele como advogado. Então, até mesmo qualquer admissão, qualquer falha vai te tornar mais atraente. Eu me pergunto se, voltando à questão da qualidade de toda essa coisa do Guinness, você pode usar o esforço como um indicativo de qualidade? Outro dia assisti a um vídeo do famoso youtuber Mark Rober no YouTube, conhecido por seus experimentos científicos divertidos. Meu filho adora ele, então a gente assiste esses vídeos e ele faz esse tipo de coisa de pseudo-transparência, onde ele vai. Queria mergulhar numa piscina de gelatina, então levamos 6 meses para descobrir como. Percebi que ele explica o motivo, pois se dissesse só que enchemos a piscina, pareceria simples. É tipo, ok, tanto faz, você jogou um monte de gelatina na piscina, mas ele não. A gente encontrou todos esses problemas e tipo, aqui está um problema e resolvemos desse jeito. E passamos meses e meses e meses e meses. Eu sei que você não ficou 6 meses tentando fazer gelatina em uma piscina. Isso não faz sentido. Talvez você tenha pensado nisso de vez em quando e esperou 2 semanas para as coisas chegarem pelo correio e aí isso não funcionou, certo? Não importa, mas faz seu cérebro preencher as lacunas e você fica esperando. Esse vídeo deve ser incrível. Eles passaram 6 meses tentando fazer gelatina em uma piscina, então quando conseguirem vai ser insano. Melhor eu assistir. É tipo assim, ele meio que está dizendo, olha, quanto? Talvez um exemplo melhor seja, faço isso para o programa. Às vezes digo, li o livro inteiro, vi várias entrevistas suas e li os artigos da Wired que você me enviou, tudo isso. As pessoas pensam vai ser um bom episódio, mesmo já tendo ouvido esses caras em outro podcast, porque o Jordan faz isso. Ele vai além na preparação, o que infelizmente significa que eu realmente tenho que fazer isso. Isso me toma muito tempo, mas não escondo que faço isso direito. Digo algo como, passei 10 horas me preparando e as pessoas reagem, uau, vai ser bom, ou só isso em 10 horas. O que há de errado com você? De qualquer forma, eles sabem que há esforço envolvido. Sim, você está absolutamente certo. Existe uma ideia chamada ilusão do esforço, e nós fizemos um experimento para o livro. Mostramos para um grupo de pessoas a imagem de uma marca nova falsa, uma garrafa de vodka chamada Black Sheet Vodka. Pedimos que avaliassem o design. Algumas pessoas só viram a garrafa, outras foram informadas. O designer passou por 143 versões, e o que descobrimos foi que as pessoas, o grupo que ouviu essa história de esforço das 143 versões, eles tiveram desempenho cerca de 30% melhor que o grupo que não ouviu a história de esforço. O argumento é que julgar a qualidade de um produto é uma questão complicada, e quando as pessoas se deparam com questões complicadas. Daniel Kahneman diz que as pessoas trocam questões complexas por outras mais simples, obtendo respostas quase tão boas. E uma pergunta simples é se perguntar quanto esforço o apresentador do podcast teve, quanto esforço o designer teve. Então, usamos o esforço como um indicativo de qualidade, e no livro essa é a base do capítulo sobre Dyson. O que eles mencionam repetidamente em suas propagandas é isso. Eles passaram por 5.127 protótipos até chegar ao aspirador sem saco. Na verdade, não deveria importar quantos protótipos eles fizeram, mas os cientistas comportamentais não estão interessados no que deveria afetar as pessoas, e sim no que realmente as afeta.
Essas histórias de esforço mudam a percepção das pessoas. O mesmo produto é melhor avaliado quando sabem do esforço investido. Gosto muito da transparência no produto, isso funciona comigo. Eu estava em um site de viagens, não vou mencionar o nome porque você sabe, tanto faz. Mas basicamente eu estava procurando um voo e aparecia assim, pesquisando, comparando centenas de sites para te trazer o melhor preço. E eu fiquei tipo, não, olha, nós estamos realmente lentos porque tem muita coisa acontecendo nos bastidores. E sim, talvez se você tivesse usado a Expedia, isso teria sido mais rápido. É tipo, não, esse site faz bem mais que os outros, compara centenas para trazer o melhor preço. Isso até aparece na tela, mas eu duvido. Deve ter só um banco de dados que atualiza às vezes. Mesmo assim, acreditei e esperei por algo na internet, o que é raro as pessoas fazerem. Sabe? E o ChatGPT ficou famoso por usar isso em seus modelos anteriores. Sabe? Era como se ele estivesse pensando, pesquisando na internet e compilando suas fontes. E enquanto você espera e perde a noção dos segundos, dezenas de segundos, você está esperando. Eles usaram isso da mesma forma. Escolhemos a Dyson pelo motivo que o Richard mencionou. Eles realmente focam na quantidade de protótipos, mas a Dyson também faz algo fascinante. Com o aspirador sem saco deles, eles colocaram um cilindro que coleta toda a sujeira do seu chão em um tubo transparente que você retira e vê. E isso foi, na verdade, bastante controverso com a equipe de design entre o Dyson e sua equipe de design, porque eles diziam, quem quer ver toda a sujeira sendo retirada do chão? Mas, na verdade, isso mostra o esforço que aconteceu durante a sua limpeza com o aspirador. Seu aspirador está realmente funcionando. Todos os outros aspiradores. Escondem isso em um saco e você joga o saco fora sem ver o efeito que ele proporcionou. É como assistir a Doutora Espreme Espinhas. Você já viu esse programa e você pensa, eles vão tirar aquela coisa nojenta da cabeça dela. E talvez eu seja... Bem, eu sei que sou estranho, mas sei que não estou sozinho, porque esse programa é um grande sucesso. Nós só temos um pouco de tempo. Quero falar sobre música e como ela muda nossas opiniões sobre sabor e gosto. Porque quando você vai a um restaurante chique, eles geralmente estão tocando algum tipo de música de violino ou algo assim. Fui à Itália nos anos 90 com meu amigo e a mãe dele e encontramos esse cara. Ele é tipo um cara rico, a mãe do meu amigo conhecia ele do ramo de joias, esse cara era muito tipo super rico. Então ele leva a gente pra uma churrascaria incrível em Milão e é uma companhia chique, cara. Todos estavam muito bem vestidos, eu tinha uns 13 anos e nos sentíamos deslocados. Nunca tinha visto um restaurante assim. Até então, sabe? Demoraria mais de uma década até eu entrar em um escritório de advocacia e ir a outro lugar assim. É esse nível? Eles tocam música e digo ao meu amigo, você ouviu o que estão tocando? Ele não acredita. Respondo, sim, é Tupac, All Eyes on Me. O CD duplo inteiro, do começo ao fim, sem edição, totalmente explícito. E todos aqueles italianos ricos estavam lá, tipo, esse é o tipo de música que eu escuto. Pagando $385 num bife é inacreditável. Eles claramente não leram seu livro. Obviamente, eles não estavam nem aí, estavam acima de se importar com esse princípio. Há muitas evidências de que o que a gente sente de sabor não depende só dos sentidos da nossa língua. Todos os outros sentidos também nos afetam. Então, seja o som, seja o peso, sejam as cores, tudo isso afeta o sabor. Provavelmente. O psicólogo mais associado a essa área é um psicólogo de Oxford chamado Charles Spence. Em um estudo, ele faz isso em uma conferência em Edimburgo. As pessoas se sentam para jantar no almoço. Desculpe, se sentam para almoçar. Eles já estão confusos por jantar no almoço? Então eles se sentam para almoçar e algumas pessoas recebem talheres muito leves, outras recebem talheres pesados e todos comem o mesmo prato. Quando Charles Spence os entrevista depois sobre o quanto gostaram da refeição, quanto estão dispostos a pagar, as pessoas que recebem os talheres caros acham a refeição mais saborosa e dizem que estão dispostas a pagar mais. Acho que é cerca de 10 ou 15% a mais. O argumento dele é que temos essas associações porque geralmente são verdadeiras. Geralmente, pesado significa caro e de alta qualidade. Então, o peso de algo em nossa mão afeta a experiência e o sabor. E não são só os restaurantes que aplicam isso. Você pega um controle remoto da Bang Olufsen e sente o peso na mão, ele é bem pesado. Esse peso não precisava estar ali, eles adicionaram peso extra artificialmente para dar a sensação de maior qualidade. Não acredito, eu ia perguntar se eles simplesmente colocam um monte de plástico ou metal extra lá dentro.
Tipo, eu quero que isso seja uma peça de destaque, sabe? Esse controle remoto. Porque geralmente a gente assume que se eles pegarem e pesar só alguns gramas, é a mesma experiência que a gente tem com algo muito barato. Então a gente vai fundindo aos poucos na nossa mente esse peso com alta qualidade. E as marcas acabam aproveitando isso para aumentar a experiência. Eu percebi que coisas pequenas, como o controle remoto da Apple TV, eles poderiam fazer muito mais barato se fosse de plástico, mas é de metal, né? E eu acho que, como ele é pequeno e muito simples, que é a estética de design da Apple, eles também não podem fazer ele muito leve e não podem usar materiais baratos. Porque aí pareceria meio ruim, né? Então, se é algo realmente pequeno, eu percebi que marcas de alto padrão fazem ele bem denso ou com um material muito bom. Eles têm que mudar, tipo, a experiência tátil do item na sua mão. Mas se for grande, você pode simplesmente fazer ele pesado. E não importa muito se é de plástico. Porque você pensa, olha, esse monstro, né? Ele tem isso ou uma tela sensível ao toque que é desnecessária. Você também pode usar algo assim. E eu acho que o ponto de tudo isso é que você está julgando a qualidade de algo por muito mais do que só pela experiência em si. Sua avaliação envolve muito mais fatores. Seja o peso dos talheres ou o material de que a caixa é feita, tudo isso influencia na sua percepção de quão premium é o produto. Se a música muda nossa opinião sobre sabor e gosto, ela precisa combinar? Você precisa combinar a culinária com o gênero musical? Tipo, eu preciso ouvir música indiana para comer comida indiana? Ou posso tocar Tupac em uma churrascaria e tudo bem? Então, existem alguns estudos que sugerem, exatamente como você disse, que a música deve se relacionar com o tipo de culinária. No entanto, se as pessoas não quiserem, passar pelo trabalho de descobrir qual é a música certa, uma forma mais simples é usar música clássica, que em muitas culturas, como a americana e a britânica, tem uma aura de alta qualidade. Em lojas de vinhos, já fizeram testes alternando. A música pode ser jazz, pop, silêncio ou clássica. O que se percebe é que, ao tocar música clássica, algo se repete. O valor que as pessoas estão dispostas a pagar aumenta um pouco, só um pouquinho. Isso te dá uma pequena vantagem sobre a concorrência. Acho que meu dentista faz isso porque cobra $2.000 por obturação. E na verdade o ritmo da música. Eu não conheço nenhum estudo que fale sobre o equilíbrio disso, se é o gênero ou o ritmo, mas o ritmo importa muito. Se você ouve música rápida, é muito mais provável que coma mais rápido e vá embora mais cedo. Música lenta vai te manter no local por mais tempo. Vários estudos mostram que isso é interessante. Então, se você quiser que as pessoas saiam rápido, toque EDM, certo? Coloque a Vice ou algo assim e faça elas saírem dançando até a porta com um sanduíche na mão. Pessoal, o livro tem tanto conteúdo que nosso tempo acabou. Agradeço por virem ao programa e mostrarem tudo isso, pois muda a nossa visão de marketing, branding e comida. De repente quis um latte de abóbora com especiarias. Melhor deixar o Red Bull de lado por enquanto. Não devo misturar essas coisas, mas obrigado mesmo assim. Mostra de forma interessante como nosso cérebro funciona e como pessoas usam isso para nos influenciar a comprar e consumir. Brilhante. Fico muito feliz que você tenha gostado. Acho que já discutimos bastante coisa e tem muito mais no livro. Ouvi que você treinou o serviço secreto. Serviço Secreto, Departamento de Segurança Interna, FBI, NSA, Puxa Bank. Usar instantaneamente torna a pessoa menos confiável. Me dê o exemplo da Disney. Se você tem alguém que não está sendo super cooperativo, você pode pensar, vou tentar usar um autômato, mas eu uso uma técnica chamada Pants Yourself. Os erros que ele cometeu foram os mesmos que vejo com tanta frequência. Se você magoa as pessoas, nunca sabe quando elas vão tentar te machucar de volta.